Bem-vindos ao canal para mais uma conversa, para mais uma reflexão. Quando nós pensamos em fé, quando nós falamos sobre isso, nós construímos uma ideia de uma esperança, de uma expectativa, de que tudo na vida da gente seja melhor, de que tudo se resolva da melhor forma, para termos paz, tranquilidade, felicidade. E nós pensamos também que quando temos uma religião, ou mesmo sem uma religião definida, mas crendo em Deus, acreditando em Deus, somos pessoas de fé. Nós pensamos assim, mas não é bem assim. Porque muitas vezes nós dizemos que acreditamos em Deus, mas andamos lado a lado com a insegurança, com o medo. E quem tem fé não tem medo. O medo e a fé não andam de mãos dadas. Então não basta ter uma religião, não basta acreditar em Deus, porque a fé ela não é transmitida por ninguém, nem por uma religião, nem por uma pessoa. Não basta saber e dizer que acredita que Deus existe para termos fé, porque a fé é uma conquista, é uma construção, é uma conquista da consciência da alma. E a fé inabalável, ela é muito mais do que essa esperança, essa expectativa de que tudo dê certo, de que tudo seja bom. A esperança produz a expectativa e na fé eu sei, eu tenho a certeza que aquilo é verdadeiro. Uma religião, por exemplo, que passa aquela ideia de céu fácil, de uma permuta para conseguir um espaço no céu e de um inferno eterno. Nós vemos muito isso em muitas religiões. Além de a fé não poder ser transmitida, como nós acabamos de ver, uma ideia não convincente, uma ideia sem base lógica como essa, não convence jamais, porque nós temos a eternidade gravada no nosso inconsciente. Todos nós, todos os seres humanos são assim. No fundo, nós sabemos que a justiça divina não concede céu fácil a ninguém, e muito menos o inferno eterno para ninguém. Somente uma crença lógica, uma crença absoluta no bem, na justiça de Deus pode nos libertar do mal, dos medos, das inseguranças, dos conflitos. O espírito de Eurípides Barçanufo, que bastante gente conhece, conceitua a fé como sendo a sublime qualidade dos que jamais deixaram de acreditar na força superior do bem. Quando ele diz sublime qualidade, ele não se refere a um conhecimento, a uma ideia transmitida. A qualidade significa uma conquista da alma, uma construção. Então a fé ela precisa ser desenvolvida, precisa ser sentida, vivenciada. Isso só pode ser feito através de um trabalho pessoal, emocional, grande, profundo, de uma transformação na forma de ser e de sentir a vida, de se sentir inserido, de sentir o mundo no entorno. Por outro lado, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, diz assim: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, nós vemos que a fé verdadeira, ela se baseia na vivência de uma crença naquilo que é real, que é permanente. Mas isso através de um conhecimento, portanto, da razão, não é? Então, é preciso conhecer profundamente alguma coisa para se convencer sobre a veracidade disso, dessa coisa, e assim passar a crer. Seria então o autoconvencimento, não é? Não é o convencimento adquirido por alguém, é o autoconvencimento. A cultura humana nos passa uma ideia equivocada da necessidade de conquista. Todos nós somos assim, tanto é que nós vivemos por base da materialidade, que reforça o nosso egoísmo, o egoísmo do meu em detrimento do todo, do nosso, não é? E nós nos referimos à nossa vida dessa forma. Nós dizemos minha família,
meus filhos, minha mãe, meu pai, meu marido, minha mulher, minha casa, meu tudo, né? Não é assim que nós falamos? Então, esse egoísmo desses meus, né, que nós vivenciamos, que nós falamos, isso é passado culturalmente pela sociedade, pela família, isso não é real, porque na verdade nada disso nos pertence. E valorizar o que não nos pertence, o que é passageiro, é muito negativo. E isso resulta na dor e na decepção. Essas crenças, elas geram medo da perda, né? E condicionar a felicidade em coisas que podem ser retiradas de nós é o pior, é o negativo. E traz o medo e a aflição, sem dúvida nenhuma. Os principais medos e desilusões que nós temos são causados pela ilusão nas coisas impermanentes. Nós podemos ver medo da morte e das perdas, né, das pessoas queridas, dificuldade financeira, falência financeira, medo de violência, de assaltos, de roubos, medo da solidão, do desamparo na velhice e assim por diante. Tudo isso é baseado na materialidade da vida, porque nós temos a mania de pensar que nós somos um corpo que tem um espírito, que tem uma alma, quando na verdade é o contrário. Nós somos um espírito que possuímos um corpo momentaneamente. Aliás, nós temos vários corpos porque nós temos várias encarnações e temos também o corpo perispírito, que é também um corpo. Ou seja, nós nos equivocamos sobre o conceito de nós mesmos, da nossa própria realidade. E a cultura humana, nós já herdamos isso, não nos ensina a questionar a vida, filosofar, né? E nós precisamos fazer isso, nós precisamos reciclar, rever esses pensamentos para podermos adquirir uma fé verdadeira, uma fé com base no que é coerente, no que é real, uma fé sólida realmente. Então, qual seria a solução para isso, para podermos construir essa fé sólida, essa fé verdadeira? O primeiro requisito para construir uma fé inabalável é o desejo disso, né? Através da realização dessa renovação que nós estamos falando, nessa renovação cultural, essa renovação dessas informações que nos foram passadas, né? Então, reciclar nossa forma de pensar, a nossa forma de agir através do exercício diário do desapego. Vamos nos desapegar dessa ideia dos meus, né? Minha família, meu casamento, minha casa, meu corpo, meu isso, meu aquilo. Nós não temos nada disso. Nós precisamos entender isso, cair na real em relação a isso daí. Então é preciso rever o foco da perspectiva de felicidade que nós vivenciamos. E nós precisamos vivenciar o desapego, pensando nisso sempre e constantemente, todos os dias. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário isto. Então é preciso viver mais intensamente o ser espiritual que nós somos. Vamos entender que nós somos um espírito momentaneamente num corpo que está momentaneamente no mundo material. Isso nós precisamos nos conscientizar totalmente disso. Isso não significa dizer que nós vamos viver no limbo, que nós vamos viver misticamente, não é isso. Nós não precisamos esperar a felicidade para depois da morte de maneira nenhuma, porque isso já é sofrer agora, né? Nós devemos ser felizes, sim, aqui e agora, usufruindo, sim, dos bens que nós temos, que Deus colocou nas nossas mãos, porque se Ele colocou não foi à toa, porque nós precisamos atuar, né, no mundo material, nós precisamos de certos bens, de certo conforto, nós temos nossas necessidades. Mas nós precisamos focar a felicidade verdadeira nas coisas da alma. Porque se por conta de nós precisarmos dessas coisas como instrumento para nos manifestarmos no mundo, nós focarmos a nossa felicidade nessas coisas, nós estamos trabalhando a nossa infelicidade. Nós precisamos buscar a solução disso, solução para a dor, para nossos dilemas, nossos conflitos, porque sofrer por sofrer não adianta, não resolve nada. Tolerar por tolerar também não educa, não adianta, inclusive chega uma hora que a dor é tão intensa, o conflito é tão difícil que não educa mais, que não adianta mais. Então nós precisamos saber
porque nós estamos sofrendo e fazer o possível para mudar, reunir forças para mudar a situação. O Evangelho diz que quanto mais nós valorizarmos as coisas da terra, mais nós seremos magoados por elas. E isso é evidente, porque são coisas efêmeras e passageiras. Isso não diz respeito à eternidade da nossa alma. Muito pelo contrário disso. Então nós precisamos rever conceitos, apegos ao ilusório, porque o problema não são as dificuldades em si, por exemplo, o medo da morte, da perda. O problema é o nosso apego ao nosso corpo, ao corpo das pessoas que nós amamos, não é? O problema é o egoísmo de família que nos impede de vivenciar outros relacionamentos, de abrir o nosso coração a outras afetividades, e nós precisamos fazer isso, porque o teste do distanciamento momentâneo daquelas pessoas que nós amamos já serve para o aprendizado do amor universal. Essa separação momentânea, depois iremos encontrar nossos familiares, as pessoas que gostamos sim, em outros mundos, no mundo espiritual e em outras encarnações, mas a separação passageira serve para treinamento do desapego e para extensão da nossa afetividade para outros corações, para outras pessoas. Então o problema não é isso, não é a morte e a perda, entre aspas, mas o apego que nós temos. O problema não é a solidão, mas a falta da afetividade justamente por outras pessoas, da aceitação das pessoas como elas são, não é? O problema não é a velhice ou o medo do desamparo, mas o apego sim ao corpo. A falta do entendimento na lei de Deus, na lei natural, que é a lei de Deus, na lei de causa e efeito, porque se eu não abandonei uma pessoa, se eu não desamparei alguém, se eu dou amparo, se eu tenho afetividade pelas pessoas, eu vou colher isso de volta na minha vida, em qualquer momento da minha existência. O problema não são as pessoas difíceis, mas a nossa intolerância em aceitar as pessoas como elas são, praticando aquele dito do Chico Xavier, aquela fala do Chico Xavier: aos outros eu permito ser como são e a mim eu exijo ser cada vez melhor, entendendo que cada pessoa está no seu processo evolutivo, no seu momento. Então não são as pessoas o problema sou eu que não tolero, que não sei, não compreendo as pessoas, que não sei amar as pessoas. Da mesma forma, o problema não são as críticas das pessoas que me ferem, mas a minha vaidade, o meu orgulho, porque o que importa é quem eu sou. Se eu construo um eu verdadeiro, um eu baseado no ético, no moral, né, na bondade, eu não me preocupo com a crítica das pessoas. Então é a vaidade, o orgulho e a falta da moralização que nos faz sofrer. O problema não é o corpo, o desânimo do corpo em si, mas a vaidade excessiva dessa modernidade do mundo, da sociedade, que dita regras de beleza, que coloca peso e importância na forma do corpo, na beleza física, no excesso, né, dessas coisas. Esses excessos, esse orgulho, essa vaidade em excesso é que traz a dor, a infelicidade. Então nós precisamos basear, alicerçar a nossa fé, treinando todos os dias a nossa vida na vida real, que é a consciência, que é a nossa alma, nosso espírito, as afetividades verdadeiras, as conquistas morais e intelectuais. Como nós podemos exercitar isso? Justamente conquistando, né, os dons morais e intelectuais que nós temos toda a condição para isso, capacidade para isso, nos integrar melhor na natureza, na vivência com os animais, né? Isso nós não perdemos, isso faz parte da nossa vida espiritual. Nos integrarmos mais com as artes, com a cultura, não é? Com a ciência, se possível também. Desenvolvermos afetividades que vão além da consanguinidade, como nós estamos falando. Buscar satisfação na prática da solidariedade. Isso já foi provado cientificamente, que ser solidário traz alegria à alma, porque
a prática da fraternidade ajuda na produção de hormônios, hormônios do humor, hormônios que combatem a depressão, o desânimo, como a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, são hormônios que trazem o bem-estar, que trazem a alegria de viver, e a prática da caridade, da fraternidade nos proporciona isso. Então nós precisamos buscar a satisfação nisto, que a primeiro, a grosso modo, pode parecer que não acontece, mas é uma realidade isso. Então nós precisamos também estudar as leis naturais, como nós estamos falando, as leis de Deus, a lei de causa e efeito, a lei sobre a vida após a morte, a eternidade da alma humana, porque se nós não acreditamos na eternidade da nossa alma, nós iremos sofrer permanentemente essa agonia de pensar que tudo acabará, que tudo passará. Quanto mais passa o tempo, mais aflita a pessoa vai ficando, né? Porque acha que deixará de existir um dia. Isso traz um tormento imenso para a vida, e ao contrário disso, vivenciar a eternidade da alma, saber que nós nunca morreremos, traz alegria plena, traz paz à vivência aqui na Terra, não é? E além dela. Então nós temos que acreditar na felicidade possível, sim, aqui na Terra, mas livre desses medos, dessas ilusões que trazem desilusões, né? Que a valorização do ilusório, né, causa, do impermanente, né? Valorizar o impermanente em detrimento do que é real e permanente na nossa vida. Nós não podemos, né, basear a nossa vida em torno daquilo que pode nos ser tirado. Nós precisamos cultivar como felicidade aquilo que não pode nos ser tirado, aquilo que é permanente na nossa vida, para assim nós nos livrarmos definitivamente dos conflitos, dos medos, das angústias. É preciso entender isso definitivamente. Então nós precisamos também, por outro lado, acreditar na nossa capacidade de melhora. Nós somos capazes disso, de sermos melhores, de desenvolvermos uma moral, né, uma índole melhor, de sermos pessoas boas, pessoas mais solidárias, que isso nos trará alegria, e nós temos capacidade para isso. Jesus dizia aos apóstolos que se eles tivessem fé em si mesmos e em Deus verdadeiramente, se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam a uma montanha: mova-se daqui para ali, e a montanha se moveria. É mais ou menos isso que Jesus falou, né? Mas o que ele quis dizer, alegoricamente, falando sobre a montanha se mover? É claro que não é a montanha em si. A montanha são os defeitos humanos, são as barreiras que nós colocamos para realizar as coisas. As montanhas é o egoísmo, o materialismo, as paixões, o orgulho de querer controlar tudo, de querer ser melhor do que os outros, né? Então, é preciso se moralizar, desenvolver a humildade, porque a revolta, a violência, a irritação denotam fraqueza e dúvida sobre si mesmo e sobre a justiça de Deus. Quando nós acreditamos na nossa potencialidade, quando nós acreditamos na justiça de Deus, nós não tememos as coisas, nós realizamos coisas incríveis na nossa vida e na vida do semelhante. E Jesus dizia, ele afirmava isso, ele dizia que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e portanto nós somos deuses, e que nós poderíamos realizar verdadeiros prodígios se nós utilizássemos nossas capacidades e uma pequena parte da nossa capacidade, na verdade. Então, realmente, nós vemos sim pessoas muito simples, pessoas humildes, pessoas muitas vezes que não têm nem cultura nenhuma, realizando coisas, sabe, grandiosas, fazendo trabalhos assistenciais incríveis, pessoas que têm, muitas vezes são analfabetas, mas exercem a mediunidade de uma forma maravilhosa, benzendo, curando, porque elas desenvolveram a fé sólida, a fé verdadeira em Deus e em si mesmo. Então elas aliam esse dom, o dom da mediunidade, com a vontade de ajudar o semelhante. E realizam coisas incríveis. E todos nós temos dons, todos nós temos essas capacidades. Então, nós precisamos estar atentos aos insights, às intuições que são comuns a todas as pessoas, a todos nós, ninguém tem privilégio. E nós precisamos aliar esses dons à bondade para realizar prodígios, como disse Jesus, né?
Então, resumindo, o que nós precisamos fazer para desenvolver a fé verdadeira? Justamente termos vontade disso, né? E atitude, focando a vivência nesses valores reais e permanentes da vida, com constante exercício sobre a impermanência da vida. Isso tem que ser diário, permanente. Valorizando as coisas da alma e da emoção acima das coisas materiais. Segundo, estudar, vivenciar as leis de Deus, que são as leis naturais. Porque somente crendo na justiça de Deus verdadeiramente, nas suas leis, na veracidade das suas leis, que nos ensinam que nós jamais morreremos, que a cada um será dado conforme as suas obras, somente assim será despertada a fé raciocinada em cada um de nós, que nos livra dos medos, dos apegos, que causam a desilusão, a dor, não é? Então é preciso estudar, é preciso vivenciar essas leis. A lei da reencarnação, sobre a vida após a morte, a lei de causa e efeito e todas as demais leis de Deus, agindo conforme essas leis e tratando de trabalhar sempre pelo desenvolvimento moral, continuamente. Em terceiro lugar, como nós estamos vendo, acreditar na nossa própria capacidade, na nossa própria força de mudança, nos dons que nós temos, buscando desenvolver esses dons cada vez mais, porque quando nós nos desmaterializamos, quando nós tiramos o peso e a força das coisas materiais, as intuições vêm com mais força e nós precisamos estar atentos a essas intuições, aos recados de Deus, da espiritualidade que falam em nossa consciência, né? Então são essas atitudes que pouco a pouco vão nos conduzindo a essa fé inabalável, com certeza, propiciando a segurança e a paz, nos livrando dos conflitos e dos medos. Quando a fé ela é mais fácil, ela já é espontânea, é porque essa conquista já foi feita em vidas anteriores. Mas quando não foi feito, não foi realizada em vida anterior, nós precisamos desenvolver hoje. Então nós precisamos insistir, repetir, porque a repetição vira o hábito, né? E com a repetição fica mais fácil, né? Do que o ato simples e comum. É repetindo que nós conseguimos as coisas. Então, vamos firme na direção de nossas metas, dos nossos objetivos e vamos ter fé, porque o pensamento cria, o desejo atrai, mas é a fé verdadeira que realiza. Eu desejo paz e luz a todos e até a próxima.